Amém. Boa noite. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma feliz Páscoa. Jesus ressuscitou, venceu a morte. E por isso nós podemos celebrar com alegria. Nós podemos dizer que nesta apresentação nós tivemos uma mensagem pregada de forma artística. Nós vimos que a abertura se deu com a mensagem de João Batista, dizendo que aquele que viria para salvar o mundo, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Nós entramos depois na parte onde Jesus começa a demonstrar o seu poder, a sua presença maravilhosa, e os milagres começam a acontecer, testificando das profecias que ele viria, o Messias viria, e ele curou os enfermos, e ele restaurou muitas histórias, e ele ensinou muitos discípulos. Mas a encenação também falou do momento da sua morte. Ele foi crucificado, e na cruz nós temos a maior expressão de poder, como diz o apóstolo Paulo, que para muitos a cruz é loucura, mas para nós é o poder de Deus. E crucificaram a Jesus. Jesus não foi surpreendido. Ele no Getsêmen orava, angustiado, mas reconhecendo a sua missão. E quando ali ele foi preso e levado a um julgamento, ao julgamento do homem, só para nós termos uma lembrança disso, uma multidão que uma semana atrás o recebia na entrada triunfal de Jerusalém, cantando e gritando Hosana, parte dessa multidão agora estava condenando e escolhendo, obrigado meu querido, a Barrabás. Jesus então vai receber uma pena capital, uma pena de morte, sem merecer a morte. E como explicar isso? Ele não merecia a morte, mas aquilo que eu merecia, ele levou sobre si. Aquilo que a humanidade merecia, ele levou sobre si. Os nossos pecados. Lucas, capítulo 23. Vou fazer uma leitura rápida, dinâmica, para a gente... Basicamente, nós já estivemos estampado aqui, a partir do versículo 33. Vamos até o 47. Eu vou pular uma parte. Lucas 23, a partir de 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram com os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. O povo estava ali, observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, hoje você estarás comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Capítulo 24, a partir do versículo de número 6. Perdão, primeiro versículo. 24, primeiro versículo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando o óleo aromático que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram então 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém. O cenário era de morte. O cenário era de frustração para aqueles que tinham visto tantas maravilhas. Afinal de contas, como pode o Filho de Deus agora estar sendo crucificado no Gólgota, lugar da caveira? Havia 2 entradas de Jerusalém. Uma das entradas era possível observar todo o sacrifício e a crucificação no Monte das Caveiras. Os estudiosos vão dizer que os viajantes, quando entravam em Jerusalém, tampavam os olhos dos seus filhos para que eles não olhassem para o alto e pudessem ver aquela cena tão triste. A morte de cruz, uma imposição penal pelos romanos, era a mais severa. Os criminosos de todas as espécies que recebiam as suas penas de cruz eram crucificados e mortos. Mas estava ali naquele cenário o Filho de Deus. Mas estava ali naquele cenário aquele que curou o cego, aquele que curou a mulher do fluxo de sangue, aquele que operou maravilhas, aquele que multiplicou os pães e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aquele que anunciava o evangelho do reino de Deus e que havia uma multidão por onde ele passava. Agora ele estava no cenário de morte, subjugado, condenado, sem mesmo as autoridades encontrar qualquer coisa sobre ele. Foram as palavras de Pilatos. Não acho nenhuma culpa nesse homem.
E ele vai lavar as mãos e vai lançar para a multidão. E a multidão escolhe: crucifica ele e solta Barrabás. A verdade é que tudo que estava acontecendo, esse cenário de morte, esse fato que não é apenas um fato histórico, mas é um fato espiritual, aqui estava acontecendo, aqui estava se movendo as questões espirituais mais importantes da existência da humanidade, desde o Éden, quando Deus prometeu no livro de Gênesis capítulo 3 versículo 15, que nasceria da semente da mulher aquele que pisaria a cabeça da serpente. Era uma profecia apontando para o Filho do homem que viria, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E ele então se cumpre, a profecia se cumpre, está ali o Filho de Deus, um amor imensurável pela humanidade, uma capacidade de amar e de perdoar, mesmo aqueles que estavam condenando, que estavam ferindo, que estavam subjugando, ao ponto dele chegar na cruz com toda a sua dor e dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Na cruz nós podemos enxergar o amor de Deus pela humanidade. Na cruz nós podemos entender que o perdão é real, porque o próprio Jesus nos ensina, no momento de maior luta e angústia, a ter um coração perdoador. Mas o cenário era de morte, Monte das Caveiras. Talvez no inferno, nas hostes infernais, havia uma celebração, porque afinal de contas pegaram Jesus. Acabou, não vai ter mais milagres. Talvez as hostes infernais subjugando e achando que ali estava o fim. Se enganaram, porque ali estava o começo. Foi na cruz que Jesus venceu a morte, venceu o império das trevas e continua reinando à destra de Deus Pai, porque Jesus continua sendo Rei e Senhor. Ele venceu a morte, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e sabe o que é mais extraordinário? Ele se faz presente no meio do seu povo, através do Espírito Santo. Nós celebramos uma Páscoa com a presença do Deus Todo-Poderoso. Nós celebramos a ressurreição de Jesus com a presença do Todo-Poderoso, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Ele venceu a morte por você, meu irmão. Ele venceu a morte por cada um de nós. Ele foi para a cruz por você. Não se esconda, não. Aponte para o seu irmão: foi por você. Olha a responsabilidade. Mas o dedo que aponta para um, aponta para outro. Foi por você. Foi por você que Jesus derramou sangue. Foi por aquela prostituta que foi lançada aos pés de Jesus, e os religiosos então, indagando a Jesus, diziam: o que fazer? Segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. E aí Jesus, escrevendo na areia, vai dizer: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que um a um, do mais antigo ao mais moderno, ou melhor, do mais velho ao mais novo, vão sair de fininho.
E aí, esta palavra se encontra com alinhamento nas cartas paulinas. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Na cruz o Senhor disse: tem perdão de pecados. O sangue de Jesus, que purifica o homem do seu pecado, simbolizado na Páscoa dos judeus, lá no livro do Êxodo, capítulo 2, quando foi instituído a Páscoa, na 10ª praga. Deus instituiu a Páscoa ali e disse: olha, pega o cordeiro mais puro, sem mácula, sacrifica ele, pega o sangue desse cordeiro, passa nos umbrais das portas, porque virá o anjo da morte. Mas onde tiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte não vai entrar. Mas faça isso tudo muito rápido. Põe asmo sem fermento, de calçado nos pés, porque vocês terão que sair rapidamente. Ali foi instituída a Páscoa, apontando para a cruz, porque João Batista vai trazer essa confirmação teológica, dizendo: olha, este é o Cordeiro de Deus. E não precisa mais de cordeiro, porque Jesus é o Cordeiro, o único, o Senhor, aquele que fez o sacrifício perfeito para o meu pecado, para o seu pecado, para o pecado da humanidade. Na primeira carta do apóstolo João, no primeiro capítulo, no versículo 9, o texto vai dizer: se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Jesus pode perdoar pecados. Jesus pode transformar a vida do homem. Por isso, foi por você, foi por nós, não por uma religião, não foi por uma religião, nem A nem B. A cruz foi o amor de Deus declarado para a salvação de todo aquele que nele crê. O maior milagre de todos que pode acontecer em meio à humanidade é quando o homem se arrepende dos seus pecados, reconhece que precisa de Jesus para a sua vida. E até neste momento não fazemos isso sozinhos, mas pela graça preveniente. É o Espírito Santo que trabalha o nosso coração e nos traz a consciência de que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos do Senhor. Não existe nada que possa impedir eu e você de se achegar diante do Senhor com o coração quebrantado e recebermos dele aquilo que o próprio Deus planejou e conquistou na cruz do Calvário. O cenário era de morte. O inferno estava em festa. Mas no terceiro dia, oh glória, aleluia, no terceiro dia, na Páscoa, e passa para nós cristãos como a Páscoa, a partir de agora, é Jesus ressurreto, porque Ele é o Cordeiro. Eu e você não precisamos matar o Cordeiro, Jesus já morreu por nós. Ele está vivo. Esta é a mensagem mais poderosa que eu e você podemos ouvir. A mensagem da cruz. Na primeira parte da conclusão, gostaria de ler com a igreja 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Em diante, diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é o fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu para a sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Na cruz, na ressurreição, nós podemos celebrar a Páscoa, a alegria da salvação. O Jesus que continua conduzindo o seu povo, o Jesus que continua cuidando da sua igreja, o Jesus que continua levantando homens e mulheres para pregar este evangelho, seja por palavras ou seja por o cenário hoje, a pregação do evangelho. E você chegou aqui esta noite, e eu tenho a convicção de que você chegou aqui esta noite com alegria para agradecer ao Senhor, porque Ele ressuscitou, porque essa é a nossa Páscoa. O dia foi muito agradável, tenho certeza que você teve um dia abençoado. E se você passou por algum momento adverso, Jesus está aqui para trazer alegria ao seu coração. Eu quero finalizar este momento, essa celebração da Páscoa, dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, não importa as circunstâncias, foi por você que Ele venceu a morte. Não existe nada que possa te impedir de viver o propósito dele na sua vida. Tão somente creia, tão somente confie e tenha essa convicção, Ele vai mudar a história da sua vida. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé neste momento. Cristo é a nossa Páscoa, e todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos relembrando a nossa Páscoa, que Ele venceu a morte, e na cruz Ele triunfou, e Ele continua triunfando, porque hoje Ele está à destra de Deus Pai, Ele é Rei, Ele é Senhor. Que Ele possa ser a fonte para o seu clamor, que Ele pode ser o caminho e o pavimento para a sua oração, que Ele possa ser o Senhor da sua vida. E se esta noite você não tem alegria de celebrar a Páscoa de um Jesus que está vivo, eu quero te convidar a que você possa fechar os teus olhos e falar com Ele, e que Ele possa trazer ao seu coração um tempo de alegria, porque Ele está vivo. O cenário era de morte, mas ao terceiro dia Ele trouxe vida. Ele trouxe vida, e se cumpre a sua palavra no Evangelho de 10, capítulo 10, versículo 10. Ele tem vida, e vida em abundância. Ele tem vida e vida em abundância para você, meu irmão, para você, minha irmã. O mais importante da Páscoa, embora o chocolate é uma maravilha, né? Embora a comunhão e o almoço seja uma maravilha em família, mas o mais importante da Páscoa é você ter a convicção: Jesus está vivo, Ele venceu para me salvar, Ele está pronto a me perdoar. Os homens nos condenam, mas Jesus nos perdoa. Na cruz nós temos o seu amor, o seu perdão e a vida gerada no próprio Senhor para nós. Feche os teus olhos. Que seja uma Páscoa sobrenatural na sua vida. Que seja uma Páscoa de milagre, de renovo sobre a sua vida. Não em uma data do calendário, não, na presença de Jesus. A presença de Cristo possa produzir no seu coração algo novo esta noite.
Que a presença do Cristo ressurreto possa produzir vida e vida em abundância. Que a presença do Jesus que venceu a morte possa te impactar esta noite, ao ponto de levar você a uma reflexão, o quanto você precisa viver este amor de Deus, o quanto você precisa se entregar a este amor de Deus. Um amor sem limite, um amor imensurável, mas foi pago um alto preço. Estamos vivendo a graça de Deus, mas foi pago um alto preço. Estamos vivendo um tempo onde o Senhor nos permite escolher entre viver com Cristo ou não, mas foi pago um alto preço. Foi o preço do sangue de Jesus, o Filho de Deus, unigênito. Cada dor, cada prego, cada queda, cada humilhação que Jesus passou, não tendo culpa alguma, Ele estava levando a minha culpa e a sua culpa. Certa ocasião me perguntaram: mas pastor, quem matou a Jesus? Foram os romanos ou foram os judeus? Eu disse para aquele meu irmão: não foram os romanos. Ué, mas a pena foi aplicada pelos romanos. Não foi os romanos. Não foram os romanos. Ah, então foram os religiosos, os judeus. Não, não foram os judeus. Não foram nem os romanos e nem os judeus. Quem matou a Jesus Cristo foi o meu pecado, o seu pecado, foi o nosso pecado, porque sendo filho de Deus, nascido de uma concepção milagrosa, anunciado pelos profetas, homem nenhum poderia matá-lo, sacrifício nenhum poderia matá-lo, mas o profeta vai dizer: ele levou sobre si os nossos pecados e os nossos castigos estavam sobre ele. Foi o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade que matou a Jesus, porque ele era Deus, mas ele se entregou como cordeiro. Como cordeiro, precisava ser imolado. Como cordeiro, precisava ter o seu sangue derramado. Por isso, esta noite, o altar do Senhor está aberto para um tempo de renovação da sua fé. O altar do Senhor está aberto para você que deseja chegar diante do Senhor quebrantado e falar: eu quero servir a Ti, Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, porque eu creio que Ele é o Senhor da minha vida. Talvez você está passando por a crise de identidade, desanimado, desestruturado, mas esta noite você está na celebração da vida, porque a nossa Páscoa é vida, Jesus é vida, e esta noite Ele tem vida para você. O altar do Senhor está aberto para que você possa sair do seu lugar de forma sincera, com o coração quebrantado, e dizer: Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus, eu te agradeço, Jesus. Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor me amou primeiro. Mas hoje, Senhor, a minha vida eu te entrego. Mas hoje a minha vida eu te entrego. Quantos esta noite querem renovar os seus votos com Jesus, em gratidão a Ele? Quantos esta noite querem entregar as suas vidas a Jesus, em gratidão a Ele? Quantos esta noite querem dizer: Jesus, reina na minha vida? Eu não mereço, mas o mérito não é nosso, é o amor de Deus.